Entendendo a mitologia, Afrodite. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar o mito de Afrodite barra Vênus, né? Afrodite na mitologia grega, Vênus na mitologia romana. Como sempre, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, que Vida do Mundo. Veja as opções para membros, toda semana tem conteúdo exclusivo para membros do canal. Curta, comente, compartilhe se você gosta desse tema e me deixe aqui embaixo sugestões de mito, de história mitológica que vocês querem que eu comente e se eu conhecer, né, a depender do mito, alguma ressonância na literatura. Não esqueci que eu ainda devo fazer do Hércules e do Centauro, que eu prometi lá naquele vídeo do Prometeu. Naquele vídeo sobre o mito de Prometeu, eu prometi mais 3, que era da Pandora, Hércules, né? E o Centauro. Já fiz da Pandora, mas aí me pediram para fazer da Afrodite, resolvi fazer da Afrodite primeiro, mas aí depois eu vou fazer os outros, tá bom? Afrodite, o que diz a mitologia? E lembrando que as bases para este mito são sempre Hesíodo, trabalha os dias, Teogonia. O da Afrodite, certamente Teogonia explora melhor. Não lembro agora se aparece em O Trabalho dos Dias, mas em Teogonia, sim, porque ela é uma das primeiras deusas, né? A gente está falando daqueles deuses primordiais. Então, no começo era o Caos e a Gaia, né? Então, a Gaia, por geração espontânea, gerava filhos. Gaia é a terra. Pachamama na cultura aqui dos Andes e terra. Depois foram criados Nix, a noite, e alguns outros deuses. E ela começou a gerar filhos com Saturno. Saturno, que era filho de Gaia, ela por geração espontânea ali, gerava filhos, e um deles Saturno, com o qual ela passou a ter mais filhos. Só que o Saturno ficava o tempo inteiro em cima dela. Ela já não estava aguentando mais engravidar, parir e tal. Ela em conluio com um dos filhos, o Cronos, ela escondeu lá uma foicezinha, o Cronos foi lá e castrou o pai. Ele castrou o pai sentiu uma dor intensa, se separou da mãe. E aí ele virou o quê? O céu. Então a terra e o céu, suspenso, porque ele era grudado nela, só fazendo filho. Aí com a castração ele se separou. Aí a gente tem o quê? O espaço, né? O ar e tudo mais. Faixa de éter e tal. Porque antes era a terra com o céu colado em cima dela. Cronos cortou a genitália do pai, e nisso que ele cortou, algumas gotas caíram na água, no oceano e tal, aí formou a espuma, dessa espuma nasce a Afrodite, a deusa do amor, da sexualidade. Como ela nasceu ali da genitália, né? Então, da sexualidade tem tudo a ver. Na concha do mar, ela é representada assim, saindo de concha. Eu contei essa história dos primeiros deuses, né? Zeus, inclusive, e tal, naquele primeiro vídeo, As Origens dos Deuses, um daqueles primeiros vídeos que eu fiz sobre mitologia. Vou deixar aqui, se você quiser explorar melhor essa história. E aí a Afrodite, durante toda a cultura clássica, ela é considerada a deusa da sexualidade, do amor, da sedução e tal. As mulheres gregas andavam assim com amuletinhos da Afrodite. É como hoje a gente andar, seria como hoje a gente andar com um santinho na carteira. E aí as mulheres que queriam engravidar, que queriam seduzir e tal, apelavam para a Afrodite, a deusa do amor. Durante a Guerra de Troia, a Afrodite foi a deusa que ficou do lado dos troianos. Por quê? O Paris, quando teve que escolher qual era a deusa mais bonita, né? Ele teve essa presepada, Zeus tirou o corpo fora, deixou o Paris escolher, um pastor lá escolher qual era a deusa mais bonita. Ela era uma das 3, a outra acho que era Hera e a outra Minerva, se não me engano. Ele escolheu a Afrodite, e daí veio o pulo da discórdia, né? Porque a Afrodite o convenceu a votar nela e disse que se ele votasse nela, ele teria a mulher mais bonita do mundo, que era quem? A Helena de Troia. Ele escolheu ela e depois aconteceu todo aquele lance lá da Helena de Troia ser sequestrada por Paris, e daí começou a Guerra de Troia. Durante a Guerra de Troia, a Afrodite era a deusa, uma das que intercedia em favor de Troia. Por quê? Porque ela foi a escolha do Paris, e o Paris estava em Troia com a Helena e tal. Ela estava do lado dos troianos. Durante a Antiguidade, houve assim, muitos cultos a Afrodite. Ela sempre aparecia bem sedutora e tal. Com o cristianismo,
por conta de todo o pudor e tal, as estátuas de Afrodite foram destruídas, né? Quase todas. Então, uma das poucas que sobreviveram é aquela que está no Louvre, sem braços, como vocês veem aí na imagem. Mas aí chama Vênus. Por que chama Vênus? Eu já expliquei isso em algum outro vídeo, que a mitologia grega no ideário romano tem um outro nome, mas é a mesma história. Então, assim, o que você conhece sobre Afrodite é a história de Vênus, assim como de Zeus é Júpiter e por aí vai. Héracles, Hércules e tal. É como se só mudasse de nome, porque a história é a mesma. A gente vê com o nome de Vênus, mas é a mesma coisa. E a gente vê com o nome de Vênus, o pouco que ficou, porque na Itália eles faziam as reproduções gregas com material mais forte, que é o mármore, né? A Itália é a terra do mármore, né? Os gregos faziam as suas esculturas tal com gesso e algum outro material que se deteriorou, que não resistiu ao tempo. E os romanos faziam tudo. E a gente tem as imagens de Afrodite com o nome de Vênus, como essa Vênus de Milo, porque resistiu ao tempo, embora esteja sem braço, mas feita em mármore pelos romanos. Nas mitologias que a gente conhece, de maneira geral, pelo menos nas mitologias ocidentais, sempre há uma deusa com um papel parecido com esse da Afrodite, né? Afrodite barra Vênus, já que é a mesma. Na mitologia da Mesopotâmia tem a Ishtar, que é a figura assim, equivalente. Na egípcia, se eu não me engano, a Ísis. Na nórdica também tem uma, sempre tem. Retomando a questão do cristianismo ter destruído lá em Roma as esculturas de Vênus, não só porque era pagã, mas parecia às vezes desnuda, com os seios de fora, então não. A figura da Vênus Afrodite, ela foi sendo coberta pelos cristãos, né? Então, o imaginário da Afrodite, da Vênus, não é mais Vênus, porque a gente está falando de Roma, foi sendo, a Vênus no imaginário romano, ela foi sendo substituída pela Virgem Maria, a Madonna. Então, a Vênus foi coberta. Todas essas imagens de Madonna que a gente vê com o menino Jesus e tudo mais, sempre de vermelho e azul, seria a substituição da Vênus. Isso durante a Idade Média. Isso aconteceu de maneira paulatina. Eles foram fazendo essa substituição paulatina porque o imaginário era forte. Então, assim, eram muitos séculos de politeísmo e tal. Aí veio o cristianismo pregando o único Deus e tal. Aí fizeram concessão com santos, né? Já que o catolicismo pregava só um Deus, aí não estava conseguindo tantos adeptos, porque no politeísmo há vários deuses que resolveram por bem, né, fazer uma concessão assim. As figuras dos santos, aí tem um Deus, tá? Mas aí tem vários santos. Mas aí os santos, né, vestidos, e a Afrodite foi sendo transformada na Madonna. Essa transformação foi sendo operada assim aos poucos no imaginário, numa substituição de imagens. Então isso se dava por meio de ditas revelações, sonhos. A Vênus aparecia como prostituta. Esse era o imaginário ali da Idade Média, para eles irem aos poucos substituindo a imagem e tal. O livro que conta bastante isso, este aqui, O Corpo das Imagens, do Jean-Claude Schmitt, ensaio sobre a cultura visual na Idade Média. Uma cultura cristã em que sexo era visto apenas para reprodução, uma figura como da Afrodite não tinha como ter lugar, não é mesmo? Eu já falei da Pandora, da mulher fatal, né? Podemos até fazer uma associação, né, da imagem da Afrodite, da Vênus, com essa mulher fatal, sedutora, tá ali no bojo ali, né, de mulher perigosa por ter essa capacidade de seduzir, né, que é a Eva, que é a Lilith, mas é uma mulher, assim, segura, conhece as suas potencialidades, o seu poder, né, sobre os outros, o poder que exerce sobre os outros, sobre os homens, né, como a Carmen de Bizet. Por isso que são figuras muito próximas. Não vou me arriscar a dizer que a figura da mulher fatal vem diretamente da Afrodite, desse imaginário de deusas, está Afrodite e tal. Agora, sem dúvida nenhuma que a mulher perigosa,
que coloca a humanidade, os homens em risco e tal, vem aí do nosso imaginário de Pandora, de Eva e tal, né? A Afrodite, ela tá mais voltada para sexualidade. As outras também tem um quê de sexualidade ali, mas não só. É por isso que não dá para fazer uma associação direta, não dá para falar que a origem tá lá desde a mitologia, da teogonia, da mitologia primitiva do imaginário grego. E a última coisa que eu quero comentar é que no Renascimento, como houve uma retomada dos valores clássicos, né? Depois da Idade Média veio o Renascimento, boa parte do que a Idade Média negou, principalmente sobre a cultura grega, sobre a cultura clássica, o Renascimento recuperou. Essa retomada da cultura clássica, a cultura pagã, toda a mitologia grega vem e começa a ser representada nas obras, principalmente na pintura. Na Antiguidade Clássica, o forte era a escultura, mas aí no Renascimento, a pintura era a expressão artística mais forte. Aí a gente tem a Vênus de Botticelli, que vocês podem perceber aí na imagem, é uma Vênus que vem da concha, ela está em cima de uma concha, tem a água atrás, uma figura característica do Renascimento, porque é uma imagem, um mito pagão, mas com toques cristãos, né? A Vênus representada desse jeito só poderia ser possível a partir do Renascimento, porque no Renascimento houve essa retomada da cultura pagã, mas já havia o cristianismo. Lembrando que no Renascimento as pessoas eram religiosas, hein? Tudo bem que houve ali uma ruptura com a Igreja Católica, por conta de Lutero, a Reforma Protestante, mas as pessoas, muitos se tornaram protestantes e não ateus. Então, houve ali uma mudança de perspectivas, mas mesmo assim, protestantes, ainda assim cristãos. E a Vênus foi ali desenvolvida num ambiente católico mesmo, né? A gente está falando de Florença, ali, Itália, país católico. E aí tem elementos, então tem o vento zéfiro, a gente vê que já tem perspectiva, é uma Vênus pudica se cobrindo. Só no Renascimento isso é possível, porque se fosse representada antes, lá atrás, antes do cristianismo, ela não estaria se cobrindo toda, porque não havia essa recriminação, esse excesso de pudor, mesmo porque ela era uma alegoria, não é uma figura humana, né? Os deuses são alegóricos, eles aparecem de maneira alegórica, então a nudez não pode ser encarada como a nudez de um ser humano, um ser da sociedade, por isso que não havia essa questão posta. Não se esqueçam de me dizer quais os mitos que vocês querem ver por aqui, que eu vou adorar contar. Muito obrigada, beijos e